pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Bio. Hoje eu tenho aqui comigo o Gabriel e o nosso papo literalmente vai brilhar, porque a gente vai falar de uma das estrelas também dos ensaios de ecotoxicologia. No episódio anterior a gente falou sobre a Daphnia magna para a água doce e hoje a gente vai falar sobre a Alivibrio fischeri, da água salgada. Olá, Gabriel! Oi, tô. Tudo bom? Sim. Pode explicar pra gente o que é o alivibrio, né? E por que ele brilha? Consegue explicar pra gente? A Alivibrio fischeri é uma bactéria do oceano. Ela é encontrada em oceanos de água subtropical e temperada. É uma bactéria em forma de bastonete, né? É bem comum, assim, em formato meio cilíndrico, e ela se movimenta através de tufos de flagelos. Ela é gram-negativa também, e basicamente a maior característica dela mesmo é essa produção de bioluminescência que ela tem, né? Que é uma característica da simbiose que ela tem. Acredita que essa bioluminescência dela seja só por causa dessa simbiose que ela tem mesmo com essas lulas e outros organismos aquáticos de águas temperadas, alguns peixes ou enguias. É uma simbiose que ela é tanto benéfica para a bactéria, porque ela entra dentro do órgão de luz da lula, né, o fotóforo, e para a lula, então isso protege ela do ambiente exterior, né? E para a lula é essencial por causa de um mecanismo dela que é de contra-iluminação, né? Esse mecanismo ele funciona da seguinte forma: basicamente, como o fotóforo ele é localizado ventralmente na lula, ela vai produzir uma luz em direção ao leito do oceano. Então, o predador que estiver se movimentando ali perto do leito e procurando por sombras de organismos que estiverem mais acima, não vão conseguir enxergar tão nitidamente essa sombra porque ela vai estar ofuscada pela própria luz que está sendo gerada de cima para baixo no fotóforo da lula. E o predador que estiver procurando em cima, ele vai olhar para cima e pensar nessa luz sendo produzida como sendo das estrelas ou da própria lula. Lua. Lula, lula. Então, basicamente, essa bactéria não é algo ruim, que a gente associa muito Não. bactéria com algo ruim. No caso, Não, ela não é patogênica. Ela anteriormente era do mesmo gênero que de Vibrio, né? Hoje em dia é Alivibrio, alivibrio. mas o gênero anterior dela, Vibrio, era do mesma espécie que Vibrio cholerae, que é a Vibrio que causa a doença da cólera. Então essa, no caso, não Essa, causa sim, doença, ela é tranquilinha. mas essa não. Não, Uhum. então, basicamente, ela tá no animal pra ajudar, tipo, ficar claro lá. Sim, E produzir bioluminescência produzir e bioluminescência. logo depois que essa lula ela é chocada, logo no estágio mais juvenil, ela começa a secretar fluidos a partir desse órgão, né, que contém ali alguns aminoácidos que chamam as bactérias que estão ali no meio marinho para dentro desse fotóforo. E daí colonizam ali essa parte, começam a produzir bioluminescência. Essas bactérias, elas têm uma coisa chamada quorum sensing, né, que quando elas conseguem mandar sinalizadores para o ambiente que elas estão, e esses sinalizadores chegam em receptores de outras bactérias e serve como uma comunicação de, eu estou aqui nesse ambiente e eu quero saber quem mais está aí. E daí quando elas estão juntas, assim, em grandes densidades, elas começam a juntas produzir luz. Quando elas estão muito espalhadas, elas não produzem nada, quase. Nossa, que interessante! Uma aula! Então, como a gente pode? Esse é o habitat natural, né? Da bactéria do alivibrio, É, né? oceano, No oceano. E basicamente. como isso é trago para o ensaio? Qual a importância do alivibrio no ensaio de ecotoxicidade? O ensaio basicamente vai se basear totalmente nessa capacidade da bactéria de gerar luz, né, a bioluminescência. E basicamente o ensaio consiste em fazer uma medição da luz antes da bactéria entrar em contato com a amostra e depois da bactéria entrar em contato com a amostra por um determinado período de tempo. E daí você checa se esse contato com a amostra ele foi danoso, a bactéria perdeu a bioluminescência, ou se não teve efeito algum ou aumentou até a bioluminescência da bactéria. Então, se inibir essa bioluminescência é porque a amostra é tóxica, no caso. Sim, a bactéria ela só vai produzir bioluminescência em condições ótimas de sobrevivência. Quando ela estiver sendo afetada por algum agente danoso, ela vai estar reduzindo essa bioluminescência. Que legal. Uhum. E você usa um equipamento para isso, né? Sim. A gente começa o ensaio basicamente. Primeiro a gente ajusta a amostra, né? Então, uma amostra, por exemplo, de água doce, ela pode ser feita nesse ensaio desde que você ajuste a salinidade dela com cloreto de sódio, né? Que é o sal. Uhum. E daí depois disso você também ajusta o pH, que é muito importante. E se a amostra estiver muito turva, tem que dar uma centrifugada nela porque vai atrapalhar depois na leitura.
A gente basicamente pipeta dentro dessa cubeta, que é de vidro cilíndrico, né, e aberta aqui. A gente pipeta a amostra aqui dentro. E nas cubetas sequentes a gente pipeta a suspensão bacteriana, né, que é a bactéria própria, quando ela é liofilizada, reidratada, a gente pipeta ela aqui dentro. Depois disso, a gente espera 15 minutos, né? Esse equipamento aqui ele mantém uma temperatura entre 13 a 17 graus. E a gente lê ele depois desses 15 minutos da bactéria dentro de uma solução de cloreto de sódio, que é parecido com o sal do ambiente marinho, né? Hum. A gente lê ele dentro desse equipamento aqui, que é o luminômetro. Então a gente faz assim, Um por um. um por um, e coloca para ler. Depois que deu uma leitura, esse equipamento luminômetro vai dar um determinado valor para a gente e a gente vai registrar esse valor. Daí a gente tira a cubeta e depois a gente pipeta daqui onde está a amostra do nosso cliente ou de quem a gente quer testar, né? Dentro aqui junto com a suspensão bacteriana. A gente espera, o tempo que a gente padronizou foi 30 minutos, então a gente espera a bactéria reagindo junto com a amostra aqui por 30 minutos. E depois a gente faz novamente esse processo de leitura da luminosidade. E depois a gente compara esses valores para saber se houve um aumento da luminosidade ou uma perda da luminosidade. Bem interessante. Vamos lá. Então, esse vai ser o aparelho que vai medir essa luminescência. Isso, luminômetro. Luminômetro, bem legal. Esse daqui é o termobloco. Termobloco. Aham. E então pode ser feito para água doce também, não só para água salgada, né? Amostras de todo tipo que conseguem ser extraídas por um meio aquoso, desde que você ajuste depois as condições necessárias, né, salinidade e pH, mas daí isso vai entrar efluentes industriais, água do mar, efluente bruto, água subterrânea, água para consumo humano, e só precisaria ser ajustado mesmo. Então tem essa diferença, né? Porque Daphnia é mais para água doce, né? Vem amostras tipo de água doce. No caso, Vibrio alho Vibrio vem tanto amostra de água doce quanto água salgada. Legal. E você tem alguma história, tipo, engraçada de bastidor ou alguma forma que você achou que ia dar tóxica, não deu tóxica? O ensaio de Vibrio Fischer, ele tem algumas qualidades, né? Você usa sempre bem poucas quantias de reagente, coisa. A gente trabalha com pipetas de microlitros e no máximo 1 ml mesmo. É bem... Bem pouquinho. Mas o que é mais caro mesmo nesse ensaio seria a suspensão bacteriana, que a gente compra de ampolas de produtores externos. E daí, então a gente está tentando criar essa bactéria aqui, né, mesmo, né, com uma cepa caseira e reproduzir ela nas nossas placas, fazer nossas ampolas, liofilizar aqui mesmo. E em alguns desses processos a gente acaba às vezes quebrando o vidro, né, ele cai no chão. Que é bem sensível, né? É bem pequenininho. E essas cubetas aqui mesmo, se elas não estiverem muito bem limpas, qualquer rachadura, ranhura ou até a própria gordura da mão, a gente faz o ensaio sempre com luvas, vai atrapalhar a leitura desse equipamento, então tem que ser Pode impactar, então. tudo muito bem limpinho. E como é a lavagem? Tipo, vocês só... A lavagem, primeiro a gente separa essas cubetas e coloca elas em um banho com detergente, depois enxágua ela 10 vezes em água normal, depois coloca em um meio com um banho com ácido clorídrico, uma solução, enxágua 10 vezes de novo e depois deixa em banho em uma água processada. E depois em uma estufa para secar. Tem que ser tudo bem limpinho. Bem limpinho. Bastante controle de qualidade. Controle de qualidade é sempre necessário. É legal. É bom ver que aqui, no caso, não tem o cultivo, né? Você falou da cepa, né? Que estão tentando, né, criar a cepa de alivibrio, mas não é igual a Daphne, que é aquele cultivo gigante. Daphne, mais determinado, ela precisa de praticamente um grande aquário, né, de geladeiras para colocar ela quente, deixa a cepa congelada e quando a gente vai usar de novo a gente descongela. O processo maior, no caso, é o ensaio em si mesmo, esse cuidado para a limpeza. Legal, Gabriel. E você consegue ver o impacto que tem esse ensaio, o bem que ele traz para o meio ambiente? Sim, é um ensaio muito importante para você fazer monitoramento ambiental e, por exemplo, quando uma empresa quer liberar um efluente em um rio, ele pode fazer esse ensaio que ele é bem rápido, sai no mesmo dia, para saber ali se tem algum nível maior assim de toxicidade, assim, seria uma triagem mais rápida, né? Não é um ensaio mais completo assim para saber exatamente o nível de toxicidade, mas uma resposta rápida já para a empresa para poder liberar já é algo que conta.
Na hora mesmo sai, então. Sim. Faz aqui, consegue ver a luminescência Faz na e hora, já assim. libera. Fazendo uma amostra sozinha, dependendo da variante do histórico que a amostra tem, dá pra fazer em 1h30 esse ensaio e liberar. Bem legal, Gabriel. Legal ver que a origem do animal, né? Tipo, animal. Da bactéria. Legal ver, então, que a origem da bactéria é diferente do que é utilizado no ensaio, mas basicamente a gente vê a luminescência deles. Muito legal saber, então, que na hora, tipo, você consegue fazer o ensaio e já liberar o resultado. O Gabriel também, ele trabalha com o ensaio de Daphnia magna, né, que a gente teve o episódio anterior com as meninas. E Daphnia magna não é ao mesmo tempo, não é rápido assim, né? Tem 48 horas. 48 horas, então tem essa diferença. Livíbrio, imediatamente 1h30 e Daphnia magna 48 horas. Sim. Tem alguma limitação nesse método, nesse ensaio? Tem. Como eu falei antes, então ele seria uma resposta mais rápida mesmo e uma mensagem de alerta assim para a empresa sobre aquele elefante que ela quer liberar, porque basicamente a gente está trabalhando com uma bactéria e não com um animal, né? No caso das Daphnias já seria um animal. A bactéria, então, ela é um ser unicelular, procarionte, bem distante a nível trófico de nós, seres humanos, e outros organismos ali do ambiente, do rio, do mar, do oceano. Então, a título de respeito, seria mais interessante você sempre fazer esse ensaio acompanhado com outros ensaios de ecotoxicologia, seja ensaios crônicos ou agudos com a Daphnia também, com outros vertebrados e invertebrados, no caso o ouriço, o Seriodaphnea e o peixe-zebra. Sempre acompanhado, Sempre para ter uma acompanhado. resposta completa. Bem legal, assim, a gente pode entender bastante desse universo diferente. É a mesma coisa, do dia a dia a gente não tem essa noção da origem, né, da bactéria de Alivibrio, porque às vezes a gente associa a bactéria como algo ruim, mas nesse caso não, ela tá aí para ajudar no ecossistema, para ajudar na saúde pública. Então, muito obrigada, Gabriel, pela participação. Valeu. Tchau, tchau.